Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci e aqui, Alfredo. Opa, tamo aí. E aí, Alfredo, tudo bom beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando aí, né? Mais essa passagem aqui. Quase no finalzinho. Quase, estamos no finalzinho, algumas milhas só a mais. E você tá vendo alguma diferença aqui, Alfredo? Parece que mudou alguma coisa aí, né? Mudou, tem uma mesinha aqui diferente. Olha aí que coisa maravilhosa. Tô aqui no meio, daqui a pouco nós vamos chegar a outra cadeira, vai entrar outra pessoa por aqui. Olha aí. Vamos mudar o painel para nossa próxima temporada. Enfim, estamos nos preparando. Para quê? Para melhorar o nosso Parabolando Podcast, com certeza. Maravilha, maravilha. Tá bom? Nós estamos terminando as parábolas, nós temos aí mais um episódio só, que é o da próxima, né? Da próxima semana, né? E nós vamos estar gravando, começando a nossa nova temporada que fala a respeito de Apocalipse. Opa, né? Vai dando as suas sugestões, vai mandando o seu recadinho aí, né? O que você... Dúvidas, né? Dúvidas, né? Isso aí é fundamental, né, Alfredo? Com certeza. Bom. Pode escrever as dúvidas aí no comentário que a gente estará aqui. Isso, que a gente está atento aí, né? Como diz, todas as perguntas serão respondidas, ainda que seja com não sei, né? É uma resposta, né? Aí veja bem, Alfredo, os nossos episódios estão disponíveis aonde? No YouTube, né? Estamos no Instagram, estamos no Facebook. E olha, sabe onde a gente está, Alfredo? Você acredita? Radioaibo.com. Opa, lá no Japão. Isso, uma rádio destinada ao público brasileiro, né? Sediado lá na terra do sol nascente. Que beleza. Que beleza. É isso aí. Nossos episódios vão ao ar às 7 horas da noite, 7 p.m., né? PM daqui dos Estados Unidos. E agora que nós entrou o horário de inverno aqui, é 9 horas da noite, 20 horas, né? 21, né? 21 horas, 21, porque antes era 20 horas, 21 né? horas, é. Agora é 21 horas, horário do Brasil. Tá bom, pessoal? Então sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Parabolando Podcast. E hoje nós vamos falar dos meninos, né? Que estavam lá na praça, né, pai? Acompanhando o movimento. E aí Jesus olhando aquilo, falou assim, eu vou passar, né? Vou contar uma historinha para vocês muito interessante. Alfredo, é forte essa palavra aqui, hein? É bem forte. Essa aqui é uma coisa tá bem bom, então. interessante. É isso aí, Alfredo. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Parabolando. Estamos aí começando a mais um episódio, tá bom? Opa, vamos lá. Muito obrigado. Tá em Mateus, né, que tá escrito? Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11. Ah, que beleza. Então, vamos lá. E é principalmente esse capítulo 11 aqui, né? Ele fala bastante a respeito desse assunto, né? Da não aceitação e da rejeição do Evangelho, a rejeição da palavra de Cristo. Então, o pano de fundo aqui, a parábola começa lá no versículo 16 do capítulo 11. Ok. Mas o pano de fundo aqui, ele já começa no versículo 1 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, que é logo após Jesus dar algumas instruções a respeito das dificuldades que havia para seguir Jesus e tudo. E o que acontece? João Batista, que era o primo de Jesus, estava preso. Estava encarcerado, porque ele foi falar com Herodes que não era lícito para Herodes ter tomado a mulher do irmão dele, sim, sendo que o irmão dele ainda era vivo. Ok. E Herodíades, a esposa de Herodes, não gostava nada de João. Né? Por causa dessa situação. Que ele revelou a situação. Revelou a situação. Havia a lei, inclusive em Israel, que quando o irmão morria sem deixar filhos, o cunhado, ele era obrigado a casar com a mulher para levantar a geração do seu irmão. Por isso que João fala, não é permitido sendo que o teu irmão ainda está vivo. Isso é adultério, não é? Então, João foi preso por causa disso. E quando João estava preso, ele manda os discípulos dele, João era primo, lembrando que João era primo de Jesus. Sim, né? Filho de Isabel, né? Filho de Isabel. E Zacarias. Sim. Então, o que acontece? João tinha os seus discípulos, ele veio preparar o caminho. Jesus fala tudo a respeito de João aqui no capítulo 11. Quem era o João? Era a voz que clamava no deserto, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, né? E eles não aceitaram a mensagem de João e também não estavam aceitando a mensagem de Jesus. Então, quando os discípulos de João vão lá, João estava preso, e é interessante que João fala, vão lá e pergunta para ele se ele é o que havia de vir ou se havemos de esperar outro. Mas João sabia que ele era o que havia de vir, porque João havia batizado Jesus e Deus tinha falado com João o seguinte, olha,
O Messias, o esperado, é aquele ao qual você vê o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. João viu e ele sabia que Jesus era o Messias. Mas ele mandou os discípulos dele irem até Jesus e perguntar se ele era o Messias, para que os discípulos ouvissem da boca de Jesus. Ah, ok, entendi. Né? Então o testemunho era para eles. Então João aí já estava dizendo, meu ministério aqui acabou. Sim. A quem vocês devem seguir é a ele. E aí Jesus dá a resposta, vai e diga para João o seguinte, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e é anunciado o reino de Deus aos pobres. De repente... Né? E aí Jesus fala, olha, o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas bonitas? Não, vocês estão nos palácios. Vocês foram ver um profeta? Digo, um profeta muito mais do que um profeta. Ele é aquele da qual o profeta Isaías diz, né, preparai o caminho do Senhor e tal. Se vocês querem crer, ele é o Elias que havia de vir antes do Messias, não é? Sim. E aí ele entra aqui, no versículo 14, ele diz, né, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele entra com uma parábola. Versículo 16. Mas, com quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros. Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Eita. Olha só. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações, por suas obras. Então, qual o sentido dessa parábola? É forte, né? Que é muito pesado aqui, né? Veio João, e João, ele andava no deserto, por isso que era a voz do que clama no deserto. E ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Não comia nem bebia conforme os outros homens. E aquela geração, principalmente os doutores da lei, os homens que estavam ali com a lei de Deus nas mãos, diziam, isso só pode ser demônio. Porque João pregava o quê? O arrependimento. Né? Por isso que Jesus compara cantando lamentações, né? E tocando com a flauta para dançar. Porque o que acontece? Ele falou, vou comparar vocês ao seguinte, há meninos que estão na praça e que se assentam na praça e gritam aos seus companheiros. Brincadeira dos meninos da época. Em algumas versões está que estavam no mercado, ou ajudando seus pais, ou fazendo alguma coisa. Né, que se assentam na praça e gritam para os seus companheiros, dizendo assim, tocamos flauta e vocês não dançam. Então, esse aqui ficou bem legal. O menino está tocando uma flauta e a mãe... Tô nem aí, né, meu amigo? Tô nem aí com esse menino tocando flauta. Tô nem aí. Tá igual aqui, né? As coisas estavam acontecendo, João estava trabalhando, todo mundo fazendo seu trabalho e... A profecia de 1500 anos estava se cumprindo na frente dos olhos deles. Sim. Não é? Então, veio João. E aí o João, ele é comparado às canções de lamentação, porque João dizia o quê? Ele vinha trazer o arrependimento. Ele vinha... Olha, vocês devem se arrepender. Quando eles iam até João, quando as pessoas iam até João arrependidas se batizar no Rio Jordão, o que era aquilo? Era um canto de lamentação que os meninos cantavam. Mas eles não choravam, estavam nem aí. Nem aí. Os que ouviam a João eram aqueles que choravam. Aqueles que ouviam o canto de lamentação e diziam, não, eu sou um pecador. E eles iam ser batizados por João. Mas os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles não eram batizados por João porque eles não queriam o arrependimento. Eles não queriam o canto de lamentação. Eles não estavam nem aí com o canto de lamentação que João estava pregando. Então, uma das pregações fortes de João, quando ele chega à beira do Jordão, ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O machado está posto ao pé da árvore. E tudo que não der fruto vai ser cortado. Eita. Né? E a mensagem de João era muito forte. Muito pesada, né? Olha, o Messias está aí, ele tem a pá na mão. Ele vai juntar o trigo no celeiro e a palha ele vai jogar no fogo, que vai se queimar. Né?
Eu não sou digno de desatar a sandália do pé dele. Olha a mensagem de João. Aquele que vem após mim, eu não sou o Messias, mas aquele que vem após mim, que eu sou aquele que clama no deserto, aquele que vem após mim, eu batizo vocês com água. João falava, eu batizo vocês com água em sinal de arrependimento, canção de lamento. João estava tocando a canção de lamento. Mas o que virá após de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então todo aquele que cresce no Cristo iria ser batizado com o Espírito Santo, que se cumpre no dia de Pentecostes, quando o Pai envia o Espírito Santo através de Cristo. Jesus envia o Espírito Santo, que o Pai, já que ele já havia prometido. E o que acontece? Aqueles que creram foram batizados com o Espírito Santo. Agora, aqueles que não creram serão batizados com fogo. Fogo eterno de punição eterna. Esse é o batismo com fogo. Então aí é o negócio. Essa era a pregação de João. Né? Era o canto de lamento. Mas mesmo assim... Eles não creram. Eles estavam ali preparando o caminho de Jesus. Era homem de Deus, era profeta, era o último dos profetas. E Jesus faz um elogio para João aqui no capítulo 11 que ele não fez para ninguém. Nascido de mulher? Ele diz assim, ó, entre os nascidos de mulheres não houve um maior que João. Então, todos que nasceram de mulher até João, o maior deles é João. Esse você não compara nem com Moisés, nem com Elias, nem com nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Não houve ninguém maior que João. E aí Jesus arremata dizendo assim, porém, o menor entre vocês, no reino de Deus, ele é maior que João. Uau. Então, por isso que ele diz, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino de Deus. Então a lei e os profetas duraram só até João. De João para cá é o reino de Deus. Então o maior de todos os profetas, o maior de todos os nascidos de mulher até João foi ele. Foi o maior de todos. Agora, meu irmão, aquele que se converteu hoje, que recebeu a Cristo. Chegou agora. Ele é maior que João. Finalzinho da fila, né? Que coisa tremenda, não é? Então, João estava tocando ali o canto de lamento e eles não estavam lamentando. Eles não queriam se arrepender. Então, Jesus, eu vou comparar vocês a esses meninos. Esses meninos que estão tocando aí, ninguém não está nem aí, né? Ele fala, por que vocês não se lamentam? Sabe o que eu lembrei, rapaz? Da arca, né? Enquanto lá Noé estava preparando a arca, está escrito lá, como lá em Lucas, né? Que diz assim, comiam, bebiam, se davam casamento, as coisas acontecendo. É o caso que hoje nós estamos vivendo, né? Exato. Estamos vivendo tempos muito diferentes, né, Alfredo? Tantas situações estão ocorrendo, né? Grandes, como é que eu falo? Grandes contendas, né? Grandes facções, partidarismo no mundo todo. A gente está vendo aí o mundo dividido. No mundo inteiro, dividido. E as coisas estão acontecendo, os tempos estão chegando e as músicas estão sendo tocadas. As músicas que eu estou dizendo que são sinais, estão sendo tocados, né? O que está acontecendo hoje, as pessoas não estão identificando. O farol está vermelho, eu passo por ele e não estou nem aí, não quero nem saber. Esse é a flauta tocando. Uhum. Porque a flauta é tocada e vocês não dançam. Quem era porque João não comia nem bebia, pregava o arrependimento e eles não choravam nem se lamentavam. Veio o Filho do Homem, o Cristo, o Deus vivo, comendo e bebendo. Jesus vem, ele se senta. Você vê que Jesus sempre era convidado para comer com as pessoas. Você vê que Jesus ele sempre está comendo com alguém, sempre está na casa de alguém comendo, sempre na casa de alguém num banquete, sempre está falando com alguém, sempre está andando com pessoas de má fama. Sim. Não é? E o que eles diziam? Né? Aqui é a flauta. Jesus estava pregando a alegria da salvação do Evangelho. João era a lamentação do arrependimento. Cristo era a alegria da salvação pelo sacrifício dele. A alegria do Evangelho, a alegria da pregação do reino. A flauta tocando. E eles não dançavam. Não aceitaram Cristo também. Nem aceitaram a pregação de João para arrependimento. Também não. Nem a flauta tocando de Cristo, que é o anúncio da salvação. A música pelo da Cristo, salvação. A música da salvação, a alegria da salvação, como Davi dizia, né? Senhor, torna por em mim a alegria da salvação. Que era algo quase que impossível no Antigo Testamento, você ter essa certeza direta. O Cordeiro ainda não tinha sido morto. Claro que ele foi morto desde a eternidade, mas no tempo, Cronos, ainda não tinha acontecido, não é? E aqui Jesus estava dizendo, eu estou aqui.
Estou tocando a flauta, vocês são salvos por crer em mim agora. Você crê em mim, você vai ser salvo. Não dançavam. Ok, tô nem aí. Não dançavam. E aí diziam, isso é um comelão, um beberrão, amigo de prostituta, amigo de cobrador de impostos, né? Amigo de publicano. Não aceitaram a flauta tocando da salvação. E hoje, a flauta tem que continuar sendo tocada. Porque Jesus... Vamos continuar sendo. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje, É o que nós estamos fazendo. Estamos aqui, ó. Quando ele diz, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele está dizendo, vai tocar a flauta. E a solução para o mundo é ouvir a música da flauta e dançar. Aí entra aquela história, né, Alfredo? Muito interessante, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguem. Exatamente. Vai ouvir a música. Opa, que negócio, tem uma nota diferente aí, né? Hoje, o que acontece na época atual? A flauta está sendo tocada. O evangelho puro de Jesus Cristo, tem gente pregando, tem gente tocando essa flauta. Sim. E a pessoa preocupada com o que o irmão disse. Partidarismo, guerra, o que está acontecendo no mundo, eu vou me envolver nisso, eu vou me preocupar mais com isso, porque nós temos que melhorar. Uma notícia que eu tenho para todo mundo. Não vai melhorar nunca. Quem está esperando, né? Não vai. Porque Jesus disse haverá guerra até o fim. Até o final. Não tem, Olha, rapaz. quando vocês ouvirem de guerra, rumores de guerra, peste, não é o fim. É só o princípio das dores. As pestes, o carona, né? Essas coisas vão acontecer até o fim. Nomes, diferentes, né? Vão acontecer até o fim. Então, as pessoas estão buscando uma melhora da mesma forma que os fariseus, os herodianos, que eram do partido de Herodes. Que estavam lá, era do partido de Herodes. Não fala com não, Fred, por favor. Né? Tá. Então, o que acontece? Eles estavam lá do lado de Herodes. Brincadeira. Estavam do lado de Herodes, né? Sim. Então, eles estavam preocupados. Porque o que esperavam os fariseus, os saduceus, o povo do templo? O que eles esperavam? O Messias que iria fazer o quê? Destronar Roma e tomar o poder. Israel ia dominar sobre o mundo e nós vamos dominar agora. Nós estaremos no poder e tudo será muito bom. Esperavam um líder político. É isso que eles queriam. Mas não tem como melhorar o mundo se primeiro não resolver o problema do pecado. Porque o problema do pecado, irmãos, o problema do mundo não é os políticos, não é nada disso. O problema do mundo é o pecado. Porque se Deus tira o pecado do mundo, a justiça começa a reinar. É por isso que ele nos elegeu governadores, reis e sacerdotes. Eles estão esperando a questão do reino, né? Que reino é esse? E esperando que destronasse o Roma, né? No caso que era o Império. Lá vem Jesus, né? Em cima do jumento emprestado ainda. Emprestado. Vai lá e desamassa. Se perguntar, ele diz assim, o mestre precisa dele. Né? Não é? O pessoal fala, ele vai chegar num cavalo, né? Cavalo branco, né? Puro sangue, né? Ele vai vir no final. Aí lá vem um cara de jumento. De jumentinho, sentado no jumentinho, manso e humilde, cumprindo a profecia. Eis aí o teu rei, manso e humilde, montado em um jumento, filho de uma jumenta, não é? E acontece, vem Jesus montado ali e ainda quando ele chega diante de Pilatos, e Pilatos diz para ele assim, você é o rei dos judeus? Jesus fala para ele, meu reino não é desse mundo. Mas ele estava esperando um reino desse mundo. Que ele é o Davi que iria vir e destruir os inimigos de Israel. Né? Vai destruir os nossos inimigos. Mas não adianta, você pode, na situação que está o povo hoje, na situação que estava o povo na época, ele poderia destronar Roma e entregar o reino àqueles sacerdotes que estavam lá, que eram hipócritas, sepulcros caiados, que eram adúlteros, Jesus dizia, essa geração adúltera. O pecado continuaria, a opressão continuaria, a injustiça continuaria, tudo continuaria, porque não resolveu o problema do pecado ainda. Então, esse é que é o ponto, né? Esse é que é o ponto. Então, o nosso rei, que é o Cristo, ele veio resolver primeiro o quê? O problema do pecado no homem. Por isso que João Batista, o João que Jesus falou, quando ele viu Jesus passando, ele olhou para os discípulos dele e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então, quando vem ele que tira esse pecado do mundo e nos faz, e faz de todo aquele que segue a Cristo, e esse é o objetivo da igreja, que Jesus diz, aquele que vencer vai se assentar comigo no trono, assim como eu sentei do lado do meu Pai, e vai reger as nações com cetro de ferro. Ele dará o governo do mundo a nós, igreja, que fomos perdoados e limpos do pecado, para se cumprir o que ele diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque vão ser saciados.
Essa é a flauta. Só... Então, se nós tocarmos, o nosso objetivo é tocar essa flauta. Mas as pessoas estão preocupadas. Outra coisa. Tá tocando aqui, ó, Jesus salvou. Hã? Eu tô olhando lá, né? Tá longe. Não danço. O sentido tá longe, né? Tá longe. Não tô ligado às notas. Não dançavam a alegria da salvação. Não tem coisa melhor do que a pessoa crer em Cristo e saber que ele tem um futuro garantido na eternidade de governo com Cristo. E a gente canta aquele hino que diz, né? Os reinos vêm e vão. Né? Os reinos, eles vêm e eles vão. Tá Às vezes um melhorzinho, um piorzinho, sim, mas todos eles corruptos, todos eles com erro, porque são feitos de homens. Né? Você veja que o Constantino, que foi o imperador que deu a liberdade para o povo cristão, foi o imperador que convocou o concílio de Niceia, aonde ali se escreveu o credo que nós confessamos até hoje, ano 325, nós confessamos até hoje esse credo. O grande Constantino matou o filho dele, o Crispo, sim, porque achou que ele estava se levantando contra ele e falou, não, eu vou acabar com isso logo antes que ele queria tomar o trono e fazer isso. E matou ele. Por quê? Porque era homem. Porque os reinos, eles não são perfeitos. Não tem nenhum reino nesse mundo que é perfeito. Né? As pessoas olham, nós costumamos olhar a grama do vizinho e dizer, mas tal país é tão bom, vai morar lá. Você vai achar um monte de injustiça, porque os reinos desse mundo não são justos. Em todos os lugares onde for, né? Mas a flauta está tocando, o reino de Cristo ele é justo. Então, o negócio é não deixar, vamos pro, como é que fala, pro comunicador e o receptor, né? Então, como comunicadores, nós temos que continuar tocando a flauta. Não interessa se tem alguém que não está nem aí, esse não é o nosso ponto. O negócio é continuar fazendo o trabalho. E também nós devemos o quê? Manter os nossos ouvidos sempre o quê? Sempre atentos para a gente não deixar de ouvir essa música. Exato. Tá? Desviar, né, a nossa atenção para outro tipo de caminho que a gente, de repente, já começa a não ouvir mais o quê? A música, no caso, o quê? A voz de Deus, né? A palavra de Deus quando ela fala com você, né? Quando ela fala com a gente. Então, ficar com os nossos ouvidos o quê? Atentos, para não deixarmos de ouvir o som do evangelho, o som das boas novas, né? E você para de dançar, porque dança, o que é? O povo de Israel é um povo muito festeiro, né? A dança, o que é? É a festa. Né? Quantas pessoas cristãos estão tristes por um reino que não é deles? Ou por coisas que não valem a pena? Com certeza. Agora, quando nós voltamos o nosso ouvido para a flauta que está tocando, para a mensagem do evangelho, a alegria vem, a alegria da salvação. Amém. E eu costumo sempre dizer, né? No reino de Deus nós só temos boas notícias. Amém. Glória a Deus. Você ouve, olha, tal país onde o evangelho é proibido, tem tantas pessoas se convertendo. Olha que alegria, né? Olha, o povo que estava duro de coração está se convertendo. Deus está salvando tal pessoa, Deus está fazendo isso. O reino de Deus está se aproximando, são boas notícias, a pessoa se alegra. Que maravilha. Né? A pessoa ora por um familiar que precisa de Cristo, aquele familiar se converte. Quantos testemunhos lindos nós ouvimos na academia da pregação de conversão de pessoas, conversões mesmo reais de pessoas que estavam no fundo do poço, pessoas que iam se suicidar e hoje são servos de Deus. Meu amigo. Estão dançando o tocar da flauta. Estão atentos ao que está acontecendo, né? Ao que está acontecendo. Então você olha, por exemplo, agora nós estamos quase encerrando o nosso episódio, Alfredo. Por exemplo, nós estamos chegando aqui nos Estados Unidos, nessa região aqui na época da neve, né? Na época da neve, daqui um pouquinho a gente vai chegar, a neve está por aí. Quando você olha para o alto, quando você olha para os céus, quando os céus estão preparados para nevar, o que acontece? Você fala, olha, a neve está chegando. Então é o caso, a gente está atento à voz de Deus através do quê? Como a natureza, está escrito, a natureza geme. Né? Então você olha e fala, opa, amanhã tem neve. Porque o céu está mostrando, é igual o que está acontecendo. Peraí, que música que está tocando? A música que está tocando, qual que música que é? É a música do evangelho, é a música das boas novas, é a música da salvação, é a música da restauração, da reconstrução, da libertação, né? Através do nome de Jesus. Amém? É uma bênção maravilhosa, né? Então, Fredo, suas considerações finais, né? Que nós estamos aí já praticamente no nosso finalzinho, temporada das parábolas. Nós falamos hoje da parábola dos meninos na praça. Nosso próximo episódio vai ser a respeito do pai vigilante, né? Vigilante, vocês vão ver, muito interessante, vai ser a nossa última parábola no nosso próximo episódio. Vamos batendo papo, vamos mudando aqui o nosso cenário, vamos nos ajeitando, com certeza, para servir melhor a você.
com um produto de qualidade, né? Com um conteúdo de qualidade, que você compartilhe o nosso programa, né, Alfredo? Isso, compartilha. Alfredo, muita gente tem compartilhado e muita gente tem se inscrito no nosso canal também, viu? Maravilha. Né? Não deixe de comentar, né? Porque o comentário é fundamental para que a gente possa entender também, né, feedback, né? Isso, né, aspirações que vocês têm, porque a gente quer saber também a opinião de vocês, tá bom? Então, eu por mim aqui já estamos encerrados, dando aquele oi, dando aquele tchau, combinando você para estar conosco no próximo episódio. O Alfredo... A última milha. A última milha da viagem. Milha, né? Vai dar suas considerações finais para a gente encerrando mais um episódio. Ok, então todos vocês que têm nos ouvido aqui nessa parábola de hoje, esteja com os ouvidos abertos. Sim. E esteja sempre dançando a música. Porque nós que somos de Cristo, nós que pertencemos a esse reino que não tem fim, somos um povo que vivemos de alegria. Porque a alegria da salvação, a alegria do evangelho. Quantas pessoas que às vezes estão num leito de dor para morrer e diz: Jesus é bom, eu vou estar com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Na fé. Tá bom? Beleza? Bem? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos até o nosso próximo episódio do Parabolando Podcast. Bye, bye. Tchau, tchau.